Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que a derrota do Flamengo para o Fluminense deixou os bastidores do clube em ebulição? Após um jogo tenso no Maracanã, a equipe não só perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, como também gerou um clima de incerteza entre os torcedores e a diretoria. O que será que está acontecendo internamente após esse tropeço? Vamos explorar os desdobramentos dessa situação e o impacto que isso pode ter na sequência da competição. O clima nos bastidores do Flamengo esquentou após a surpreendente derrota para o Fluminense por 2-1, em pleno Maracanã. A equipe, que sonhava em ampliar sua liderança no Campeonato Brasileiro betano após o tropeço do Palmeiras, viu suas esperanças se dissiparem em um jogo marcado por erros cruciais. Essa derrota não apenas deixou os torcedores frustrados, mas também acendeu um alerta sobre a atual fase do time, levantando questionamentos sobre o desempenho dos jogadores e a condução do elenco. No coração da partida, um momento decisivo se destacou: o segundo gol do Fluminense, resultado de um erro de Rossi, que ao tentar dominar a bola, acabou a perdendo para Serna, que não hesitou em marcar. Esse lance, segundo informações do Bolavik, gerou um clima de insatisfação nas entranhas do clube. BAP, uma figura influente nos bastidores, manifestou seu descontentamento com a atuação da equipe, enfatizando que o Flamengo possui um elenco robusto e bem qualificado, capaz de apresentar um futebol muito superior ao que foi visto em campo. Não podemos nos permitir esse tipo de erro, ainda mais em um momento decisivo da competição, teria dito o BAP, refletindo a frustração que permeia o ambiente flamenguista. Contextualmente, essa derrota surge em um momento onde o Flamengo, líder do campeonato com 71 pontos, deveria estar capitalizando em cima das falhas dos concorrentes. A situação do time é delicada, especialmente quando se considera que a equipe tem um histórico recente de conquistas e um elenco recheado de estrelas. A pressão por resultados é alta, e a expectativa em relação ao trabalho do técnico Felipe Luís também aumenta a cada jogo. Com a final da Libertadores se aproximando, a necessidade de ajustes e uma estratégia mais eficaz se tornam ainda mais prementes. As implicações dessa derrota são profundas. Apesar de manter a liderança, a vantagem de 2 pontos sobre o Palmeiras se torna um convite ao nervosismo, especialmente com o próximo confronto contra o Red Bull Bragantino se aproximando. O Flamengo precisa reencontrar seu caminho e evitar novos deslizes que possam custar caro no futuro. Como o time reagirá diante dessa pressão? A resposta pode definir não apenas o futuro imediato na competição, mas também o moral da equipe na busca pela glória na Libertadores. O próximo jogo se torna, assim, uma verdadeira prova de fogo para os rubro-negros. A derrota para o Fluminense traz consequências significativas para o Flamengo, que agora enfrenta a pressão de manter a liderança do Campeonato Brasileiro em um cenário mais equilibrado. Com a diferença de apenas 2 pontos para o Palmeiras, a equipe precisa urgentemente corrigir os erros que surgiram na partida, especialmente em momentos cruciais. A confiança do elenco pode ser abalada, e o comando técnico terá que trabalhar rapidamente para restaurar a moral do grupo, essencial para os próximos desafios que se aproximam, incluindo a final da Libertadores. O foco deve ser na recuperação e na busca por um desempenho mais sólido, especialmente contra adversários diretos. Nos bastidores, a situação gerou reações diversas. Jogadores e comissão técnica demonstraram preocupação com a performance, enquanto a diretoria, representada por BAP, se manifestou sobre a necessidade de um posicionamento firme diante dos erros. No mercado, o clima é de expectativa, a torcida aguarda possíveis movimentações para fortalecer o elenco. Especialistas têm destacado a importância de reforços, principalmente em momentos como este, onde a pressão aumenta e a necessidade de resultados se torna premente. O Flamengo, tradicionalmente forte em contratações, pode olhar para o mercado com um novo foco, buscando jogadores que possam agregar valor e qualidade ao time. Olhando para o futuro, é possível que o Flamengo enfrente um dilema: manter a confiança em seus jogadores, mesmo diante de falhas, ou buscar alternativas no mercado para garantir a competitividade. Cenários como a recuperação rápida do time ou a necessidade de novas contratações podem se desenhar nos próximos dias.
O compromisso contra o Red Bull Bragantino se torna crucial para restaurar a moral e a liderança, e a pressão em cima de Rossi e de outros atletas será intensa. O próximo jogo não será apenas uma oportunidade de retomar a confiança, mas um verdadeiro teste para a capacidade do Flamengo de lidar com a adversidade em um momento decisivo da temporada. Você já parou para pensar no impacto que a saída de Bruno Henrique pode ter no Flamengo? Com uma declaração surpreendente, o atacante revelou os motivos que o levaram a essa decisão e deixou os torcedores em choque. Afinal, como ficará o time sem um jogador que se tornou peça-chave nos momentos decisivos? Prepare-se, porque essa mudança pode transformar a trajetória do clube e você não vai querer perder os desdobramentos dessa história. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Bruno Henrique, um dos ícones do futebol brasileiro contemporâneo, anunciou sua saída do clube em uma coletiva de imprensa repleta de emoção e reflexões profundas. O jogador, que conquistou o coração da torcida com seus gols e dribles eletrizantes, explicou que sua decisão foi motivada por uma série de fatores que vão além das quatro linhas. Em sua fala, Bruno destacou a importância do crescimento pessoal e profissional, afirmando que, embora tenha vivido momentos inesquecíveis no clube, sentia que era hora de buscar novos desafios e experiências que o fizessem evoluir ainda mais como atleta e como ser humano. Durante o anúncio, Bruno fez questão de recordar os momentos marcantes que viveu com a camisa do time, desde as vitórias épicas até os treinamentos diários, onde a camaradagem e a luta coletiva sempre foram primordiais. Ele expressou gratidão a todos os companheiros, comissão técnica e, especialmente, a torcida, que sempre o apoiou incondicionalmente. No entanto, ele também enfatizou a necessidade de se reinventar e buscar novos horizontes, ressaltando que muitas vezes é preciso sair da zona de conforto para realmente entender o que se deseja do futuro. O jogador deixou claro que não se tratava de uma decisão impulsiva, mas de um planejamento cuidadosamente pensado, que visa não apenas seu crescimento, mas também o legado que deseja deixar no futebol. Bruno Henrique abordou ainda a questão da pressão que vem acompanhando os atletas nos dias atuais. Ele mencionou como a constante cobrança pode afetar o desempenho e a saúde mental dos jogadores, e que, ao decidir se afastar, estava também buscando preservar sua essência e amor pelo esporte. Com uma carreira já repleta de conquistas, ele acredita que novos ares podem trazer não apenas satisfação pessoal, mas também a chance de se reinventar e voltar a se apaixonar pelo jogo. Essa perspectiva é cada vez mais importante em um cenário onde muitos atletas se veem presos em expectativas e padrões que, muitas vezes, não correspondem aos seus desejos mais profundos. Por fim, Bruno Henrique encerrou sua fala com um apelo à reflexão sobre a importância do respeito aos ciclos da vida, tanto no futebol quanto fora dele. Ele ressaltou que cada jogador tem sua própria trajetória e que, embora sua passagem pelo clube tenha chegado ao fim, isso não significa o término de sua carreira, mas sim uma nova etapa que se inicia. Com a sinceridade que sempre o caracterizou, ele deixou claro que, independente do que venha a acontecer, sua paixão pelo futebol permanecerá intacta, e que a história que construiu será eternamente valorizada. A saída de Bruno Henrique marca não apenas o fim de um capítulo, mas a abertura de um novo volume em sua carreira, recheado de possibilidades e oportunidades que o aguardam. A ausência desse jogador representa uma lacuna difícil de ser preenchida dentro do clube, não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pela sua influência emocional sobre os demais atletas. Ele não é apenas um talento individual, mas uma referência, alguém que inspira e motiva os companheiros a darem o seu melhor em cada partida. Sua presença em campo, com dribles desconcertantes e passes precisos, elevava o nível de jogo do time, transformando jogadas aparentemente simples em oportunidades de gol. A forma como ele se comunica, seja através de gestos ou palavras, cria um ambiente de confiança e união, essencial para enfrentar os desafios que as competições impõem. Além disso, é importante considerar o impacto que a sua ausência pode ter na dinâmica do grupo. O clube, que sempre se apoiou em sua capacidade de liderar, agora se vê diante da necessidade de se reinventar. A estrutura tática que era moldada ao redor de suas características precisará ser alterada, exigindo que outros jogadores assumam papéis que,
até então, eram secundários. Essa mudança pode gerar um desequilíbrio momentâneo, afetando o entrosamento e a sinergia que são cruciais para o rendimento coletivo. Jogadores que antes se sentiam seguros com sua presença podem se sentir perdidos, e a transição para uma nova configuração pode levar tempo, algo que o clube não pode se dar ao luxo de desperdiçar. A torcida, que sempre viu nele um símbolo de garra e determinação, também sentirá sua falta. O vínculo que ele construiu com os fãs é inegável, suas comemorações apaixonadas, a maneira como se dirige a eles após cada vitória, criando uma conexão emocional profunda. Essa relação não se limita ao campo, mas permeia a cultura do clube, e a falta de um ídolo pode gerar descontentamento e frustração entre os torcedores, que anseiam por alguém em quem possam depositar suas esperanças. A pressão sobre os outros jogadores aumenta, pois todos se tornam alvo das expectativas que antes eram distribuídas entre todos, mas que agora recaem sobre seus ombros. Por fim, a ausência desse jogador pode também afetar a estratégia de longo prazo do clube. As decisões de mercado, as contratações e a formação da equipe são impactadas pelo papel que ele desempenha. A direção terá que agir rapidamente para mitigar os efeitos da sua saída, seja buscando um substituto à altura ou fortalecendo outras áreas do elenco. A busca por um novo talento pode levar a um período de instabilidade, enquanto os jogadores se adaptam a novas realidades e estilos de jogo. Em última análise, a falta desse atleta não é apenas uma questão pontual, mas um desafio que reverbera em múltiplas camadas, exigindo uma resposta estratégica que considere não só o presente, mas o futuro do clube. Os torcedores do clube vivem uma relação intensa e apaixonada, que vai muito além dos limites do estádio. Para eles, cada jogo é uma montanha-russa emocional, onde a alegria e a frustração se entrelaçam em uma dança singular. Nas arquibancadas, a energia é palpável, e os gritos de apoio se transformam em um eco poderoso que reverbera na história do time. A lealdade dos fãs é inquestionável, eles não apenas assistem aos jogos, mas se tornam parte da narrativa do clube, celebrando vitórias e enfrentando derrotas como um verdadeiro coletivo. Essa comunhão entre torcedores e equipe é o que dá vida ao espírito esportivo, tornando cada partida uma experiência única e memorável. Entretanto, a opinião dos torcedores não é monolítica. Dentro desse universo, há uma diversidade de vozes que expressam diferentes perspectivas sobre a gestão do clube, a qualidade do elenco e as estratégias adotadas pela comissão técnica. Alguns torcedores são mais otimistas, acreditando que o time está em um processo de renovação e que os resultados virão com o tempo. Para eles, a paciência é uma virtude essencial, e cada jogador traz consigo a esperança de um futuro melhor. Outros, no entanto, não hesitam em criticar a diretoria, apontando falhas na contratação de atletas e na falta de um planejamento a longo prazo. Essa pluralidade de opiniões enriquece o debate entre os fãs e ressalta a importância da participação ativa de todos nas discussões sobre o futuro do clube. Além disso, a relação dos torcedores com as redes sociais tem amplificado ainda mais suas vozes. Plataformas digitais se tornaram um espaço onde as opiniões são compartilhadas instantaneamente, permitindo que cada torcedor expresse seu amor ou descontentamento a qualquer momento. A interação entre os fãs, seja em grupos de discussão ou nas próprias publicações do clube, cria um ambiente de troca intensa de ideias e sentimentos. Alguns aproveitam essa oportunidade para criar campanhas de apoio, enquanto outros utilizam esses meios para criticar ações da diretoria ou do corpo técnico. Esse fenômeno evidencia como a sociedade atual está interconectada e como o futebol, mais do que um simples jogo, é uma extensão das vivências e emoções de cada um. Por fim, é fundamental reconhecer que a paixão dos torcedores não se resume apenas a resultados em campo. Para muitos, o clube é um símbolo de identidade e pertencimento, uma âncora emocional em tempos de incertezas. As histórias de superação, os encontros com amigos e a celebração de tradições são elementos que moldam a cultura do torcedor. Essa conexão profunda faz com que cada vitória seja celebrada como uma conquista pessoal, e cada derrota, um aprendizado a ser levado adiante. Assim, a opinião dos torcedores, com sua riqueza e complexidade, reflete não apenas o que acontece dentro das quatro linhas, mas também a vida fora delas, onde o amor pelo clube se entrelaça com a história de cada um. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias.
Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.